Pampa Debates. Oferecimento GBOX, a proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre, cuidar de você, esse é o plano. Biscoitos Zezé, carinho que vem de família. Igual ao Banricompras, só outro Banricompras. E Sescope RS, cooperativismo, a grande força do Rio Grande. Estamos iniciando mais um Pampa Debates. Temos a honra de receber aqui, no Dia das Mulheres no programa, às quartas-feiras. Temos dia titular sempre às quartas-feiras. A deputada estadual Zila Breitenbach, que tem muito que explicar hoje. Até que o partido dela, não ela, mas o partido dela, votou coisas contra o Jair Sartori, o governador passado, e as mesmas coisas votou a favor. Não digo do Eduardo Leite, porque eu também sou a favor, mas votou junto com o Eduardo Leite pelo Rio Grande do Sul, mas votou contra o Jair Sartori e contra o Rio Grande do Sul. Como é que isso se explica? Olha, até para uma deputada até do fácil, PSDB? É fácil de explicar, porque 2 deputados são novos, então eles não estavam naquela votação. A senhora acha que os velhos não votariam também? Não, os velhos, não, é que naquela ocasião foram 3 votos e apenas um ficou nessa legislatura. Então, ele se convenceu de que tinha que fazer alguma coisa que lá atrás não estava convencido. Um ano depois, mudou. Mudou. Que eu acho que também foi bom... É o passe de mágica político. A política explica tudo, né? Eu entendi por que eu votei, porque eu tenho pressa que o Estado tome decisões que mudem aquilo que a gente vê no dia a dia. É um Estado que está muito problemático e uma sociedade cobrando resultados. Então, a gente tem que apurar as respostas. Eu acho que tivemos sucesso, porque demorou um pouco para o projeto, enfim, vir à votação, mas ele veio de uma forma bem construída. Não houveram votos da base, nenhum voto contrário, porque foi realmente um fato inédito, porque geralmente um ou outro da própria base não tem essa visão de votar unido. E ontem tivemos esse exemplo. Foi o primeiro turno, claro, tem que votar numa segunda novamente, e depois a discussão maior, eu acho que vai dar o que vão fazer. Vender, federalizar, enfim. Essa vai ser a discussão maior para garantir segurança nessa transação. E pode manter estatal também. Pode manter também. Sim, viu? Estatal chinesa, compra aqui. Já ocorreu. Já ocorreu, sim. Até deixa de ser um estatal brasileiro para ser um estatal estrangeiro. Até se ouve muito isso dos chineses, porque os chineses eles têm um apelo muito grande à questão da energia. Mas eu ainda acho que o caminho vai ser entregar para o governo federal, dentro da discussão da recuperação fiscal, que nos garante esse contrato com o governo federal, porque do jeito que está, só se houverem bons investimentos, senão elas não têm condições. E é um monopólio. Quem consegue quebrar um monopólio, eu acho que tem que ser quebrado. Não pode uma pessoas que... Na realidade, foram pessoas que quebraram, né? Quebrar um monopólio aqui na região onde atende a CE, aqui no litoral, é monopólio. Não tem para onde ir, tu tem que usar a CE e consegue quebrar um monopólio. E uma coisa que todo mundo é obrigado a usar. E consegue quebrar. Olha, eu vou dizer, só de ação trabalhista é um rolo. Ou os advogados são... Bom, nem vou falar Hoje, porque... 483 milhões eu não quero nem falar porque... Bom... E daí tem uma distorção salarial muito grande dentro da própria estrutura. Como eu hoje me dediquei um pouquinho a fazer uma pesquisa no portal da Transparência das distorções salariais dentro das diversas esferas do executivo, das estatais, das fundações. Isso não dá... Não pode general de exército ganhar 17 mil e um coronel da brigada ganhar 28. Não pode, nada com o coronel da brigada. Até gostaria que ganhasse os 28, mas o general ganhasse 30. São distorções assim. Muita distorção num Estado que tem que ter o entendimento de todos. Sim, agora nem academia, acabaram com a academia da brigada, o cara já sai, entra lá, já sai capitão. Tudo para o malfadado, a cascata jurídica, né, das carreiras jurídicas, né? Aumenta lá o Supremo, vem, pega todo mundo. Mundo quer ser advogado hoje. Aceita qualquer curso, o cara para ser bombeiro tem que ser advogado.
Você é oficial bombeiro? Não dá. Mônica Léo, não é? Não, acho que eu estava esperando que me chamasse. Sim, prazer tê-la aqui. Obrigada pelo convite. Nossa presidente da Câmara. Olha aí. Eu só estou vendo se ela não vai ser prefeito aí no dia da votação do IPTU. Espero que não, né? Então, seu Paulo Sérgio, aproveitando a oportunidade que eu sabia que o senhor ia tocar nesse assunto, sabe que hoje eu acompanhei aqui o comentário da Zilá, tu perguntasse para ela, mas é normal assim, político mudar de ideia, né? Então eu vou defender aqui a Zilá dizendo uma coisa que me surpreendeu, que não é político que muda de ideia, não, só. Eu hoje estava presidindo a sessão da Câmara de Vereadores de Porto Alegre e o vereador Ricardo foi até a mesa. Ricardo Gomes, do meu partido. Presidente, tem aqui, chegou neste momento na Câmara de Vereadores, os representantes da Associação Comercial de Porto Alegre. O quê? Gostariam de lhe entregar um documento que eles são contrários ao IPTU, ao projeto do IPTU do governo Marquesan, e eu disse, mas surpresa, porque no ano passado eles eram a favor. Me levantei rapidamente. Me levantei rapidamente e fui até a sala da presidência, passei a presidência, o comando da sessão para o vereador Mendes Ribeiro e fui receber esses representantes da associação. E confesso que fiquei entre surpresa e feliz com essa atitude, porque eu me lembro que o ano passado eu tive um debate, Eu espero que o Paulo Cruz do Cid Lojas tenha mudado de opinião também. Que o pessoal do Sinduscom tenha mudado de opinião também. E eu recebi... Errar é humano. Exatamente. Os representantes da Associação Comercial de Porto Alegre, que é presidida pelo empresário Paulo Afonso Pereira, que... Quem mais foi lá? Foram quatro representantes. Eu não tenho aqui, eu não trouxe o nome, mas eu posso providenciar para ti e te enviar. Enfim, e eles me disseram, eu questionei isso, mas aqui, mata a minha curiosidade, o ano passado eu fui convidada para um café da manhã, onde os senhores tentavam convencer os vereadores a aprovarem, a votarem a favor do projeto pela importância, e eu muito surpresa, então, né, fiz esse questionamento, e eles me disseram, não, mas nós hoje chegamos à conclusão que não é possível, né, nós temos que mudar de ideia, que não é possível, porque a sociedade vive um momento muito difícil, e eu registrei, realmente fiz questão de receber esse documento, né, onde eles faziam esse meia-culpa, dizendo que chegava à conclusão que este projeto não deveria passar neste momento, né, porque a economia está parada, porque as lojas estão quebrando, o comércio está com dificuldades e quando um comércio ele fecha, quando uma loja encerra, são 5, 6 empregos que tu deixa, né, de promover. São famílias, São famílias. Então, eu vim com isso, quero dizer que a Zilá falou, não, sabe que eu estou feliz? Nós mudamos de ideia, mas não é só os políticos. Este segmento... Eu estou feliz pelo Paulo Afonso ter mudado de ideia. Pois é, eu quero dizer aqui para vocês... Parabéns ao Paulo Afonso, viu? Que eu recebi, fiz questão de sair do comando da presidência ali da sessão e receber esta associação que mudou de ideia, porque viu que o momento ele é muito complicado para a sociedade. Nós assistimos crianças saindo de escolas particulares, nós assistimos as famílias deixando planos de saúde porque estão endividadas, estão com dificuldade. Então, Zilá, eu fiz questão de participar aqui para o Paulo Sérgio, que não foi tu, minha colega deputada, nem o teu partido. As pessoas vão mudando de ideia, porque o momento, ele vai mudando. Não. O estranho não é ser contra, o estranho é empresário ser a favor. Exatamente. Desde quando nós assistimos empresários não só ser a favor de um aumento de imposto, mas fazer campanha. Será que o Luiz Roberto Andrade Ponte mudou de ideia? Olha, o ano passado eu me lembro que eu recebi uma ligação do Ponte me pedindo para repensar a minha ideia. Ele era a favor, Deus queira. O Sinduscom era Deus a favor. ilumine o Luiz Roberto Andrade Ponte
para que mude de ideia também, siga os passos de Agora, Paulo, o que é importante Paulo deixar Afonso Pereira. claro aqui, que eu quero explicar para os telespectadores, né, é que nesse momento a pessoa é contra, né? Ela vota não, mas ela não precisa fazer campanha contra, né? Isso a gente tem que entender a posição de alguns políticos. Por que não precisa fazer como campanha contra? Por uma razão muito simples, Paulo Sérgio. Eu vou te contar que o ano passado, no final do ano, o vereador Nedel, líder do meu partido, ele solicitou que os vereadores do Partido Progressista votassem a favor do IPTU. E cada um defendeu a sua posição. Eu defendi que votaria contra, o Ricardo contra, o KCA contra e o vereador Nedel a favor. E ele, então, como líder, pediu muito bem. Eu entendo os votos, vocês podem votar como bem entenderem, né? O partido faltava ser o contrário respeita muito isso, mas eu pediria que ninguém fizesse uma campanha contra, porque o vice-prefeito é do Partido Progressista. Bom, é outra coisa. Então, é compreensível que as pessoas apenas votem silenciosamente. Não, nesse caso eu até concordo. E como mas hoje eu sou pelas liberdades. A pessoa quer fazer campanha faz. Não, tudo bem, mas é um direito também. E aí aquela velha liberdade de expressão que nós debatemos no outro debatemos aquele dia, que foi, por sinal, um sucesso o programa. E eu venci. Não sei de onde tu venceu. Tu acha que tu venceu? Não, foi nocaute. Não, que nocaute. E o Alexandre Moraes ainda terminou com o nocaute, porque até ele voltou só atrás. Um pouquinho. A liberdade de expressão, ela tem limite, sim. Nós não podemos sair por aí agredindo as pessoas. Mas ninguém diz que não tem limite. Tá. É só isso que eu quero dizer. O seu limite começa, o respeito. Exatamente. O respeito na hora que vai se manifestar. Quando eu me sentir agredida, eu vou processar quem eu quiser, entendeu? Sim. Porque um político vive do seu nome. Meu patrimônio é o meu nome. Se eu me sentir agredida, eu parto pro meu direito. Começa a misturar as coisas com a... Não, eu não misturei nada. Com a revista Cruzoé e o Antagônico. Não, eu nem toquei na revista Cruzoé. Eu disse simplesmente que se eu me sentir agredida por quem quer que seja pela empresa, processo. Agora não censurar. Agora aí está uma advogada. Boa tarde. Tudo bom, Juliana? Boa tarde, Paulo Nossa presidente Sérgio. da Associação dos Defensores Públicos. Das defensoras e dos defensores públicos. Eu sempre faço questão de trazer a questão de gênero. Correto. Também entrasse nessa também. Com certeza, não é politicamente correto. Isso aí é o reconhecimento da igualdade de gênero, é algo simbólico, é importante para que a gente crie uma naturalização da presença feminina e do feminino na expressão. Mas isso aí é um outro debate. Agora, aproveitando que a gente estava falando aqui agora... Não, debate não. Não, mas sobre a questão da mudança de opinião... Isso é politicamente correto, isso aí. E eu acho que o politicamente correto, muitas vezes, é importante que a gente mantenha. São valores, são questões que a gente deve levar. Agora, os vereadores de Porto Alegre, os vereadores e as vereadoras, os deputados e as deputadas, os governadores do Brasil... Por exemplo, eu não quero ser chamada de presidenta. Eu sou presidente a presidente. Vereadores de Porto Alegre. É a presidente. Não sei, existe a coronela? Quem? Tem a estudanta? A coronela? Essa velha história. Agora, o Leduro já esclareceu aqui que o presidente estava errado. É estranho, mas não eu tem acho errado. horrível. Mas, Paulo Sérgio, essa questão da mudança de opinião, ela é importante... Sargento ou a sargenta? Como é que é? Não, o sargento. Que isso, a sargenta? Aí tem que ver. Não, então o que é? Tem palavras que não tem... Quando é mulher, o que é? Tem palavras, tem umas que tem a flexão, tem outras que não. Aí a gente como dizer, a comandante. Então, quando eu disser, eu quero me referir o sargento e a sargenta do Exército, ou a sargento. Não, aí eu tenho que dizer as duas também, não. o e a. Não, só um pouquinho. Vamos lá, vamos começar pelo... Não tem a coronela e não tem... Isso não Mas existe. tem o coronel e a coronel. Não, então, quando a comandante... Quero me dirigir... Existem palavras, como tu bem disseste, que tu pode fazer tem palavras que não tem como colocar o A ao final. Que não tem... Elas querem me convencer que eu me dirija aos coronéis, vamos pegar coronéis, como tu, aliás, nem posso ser os coronéis, eu tenho que dizer, quero me dirigir aos coronéis e as coronéis. Aí eu tenho que dizer as duas coisas também? O ideal é isso, que se faça o reconhecimento da flexão de gênero. Mas, Paulo Sérgio, só complicar. Trazendo o debate que já estava sendo feito da mudança de opinião, alguém isso vai pensar faz que eu a ter senhora, certeza que a senhora é o advogado? Não, eu sou a defensora pública. Mas não, e o advogado e a advogada? Eu sou a defensora. Não, mas o advogado e a advogada também tem que falar? A advogada, inclusive aqui a doutora Karine. Se tivéssemos aqui o doutor
Então vamos começar a mudar o nome. A OAB vai ser o seguinte. O Paulo Sérgio. A OAB vai... Como é que você chama a OAB agora? A OAB é a Ordem dos Advogados. O certo seria das advogadas e dos advogados. Esse seria o certo. Tá bom, já me deu o que Quando eu abro Mas isso é muito simples, é importante porque não... A sessão da Câmara de Vereadores, que eu tenho que solicitar, por favor, peço a abertura do painel para que os senhores vereadores e as senhoras vereadoras registrem sua presença. Você sabia que o novo Paulo Sérgio, ele traz uma certa resistência, então é importante romper com essa resistência, porque hoje está naturalizado em ti a questão só da flexão masculina. Então a gente precisa trabalhar para que justamente a gente mude esse senso comum que se tem de que basta apenas o homem. A gente só não pode cair no a gente só não pode cair no vício do Visconde. Desculpa, já cortando. Mas eu quero aproveitar. Tu agora pertence à Ordem dos Advogados e das Advogadas do Brasil. Mudou. A gente pertence a tantas ordens. Agora o negócio é conseguir manter a ordem. Não vai ser mais OAB, vai ser OAB. Não, mas eu queria dizer que nessa nossa tentativa de... Cortei, não é? Mas o negócio aqui é a gente conseguir manter o debate, né? Mas nessa nossa tentativa de mudar e de trazer o novo para o novo ficar, a gente só tem que cuidar para que ele não consiga perpetuar o velho, né? Como o Visconde nos ensinou nas suas obras, né? Vamos mudar, vamos trazer o novo, fazer com que seja aceito, mas que não volte ao que era velho, né? A gente tem que evitar sempre o retrocesso. Exatamente. Mas, Paulo Sérgio, eu vou insistir na minha questão. O mundo é muito ágil, veloz. Nós temos que começar a suprimir e parar com os politicamente corretos. Eu, pelo contrário, eu acho que estão suprimindo tanto que até as conversas, hoje em dia, elas são cada vez mais enxutas. Vocês já viram isso? Tudo bem? Como é? TB. Gente, para aí. É tão bom falar, conversar, trocar ideias, né? Para aí, essa coisa... Mas isso não é falar e se escrever. Não, mas hoje em dia está se falando através da escrita. Mas aí eu... Hoje ninguém mais liga, manda o WhatsApp. Antigamente se ligava na hora de falar. O WhatsApp é de graça. Mas a ligação também é pelo WhatsApp. Pelo WhatsApp. A ligação também é pelo WhatsApp, pelo Skype, basta ter dados. Eu vou deixar a nossa presidente. Uma coisa engraçada que eu vou ter que colocar. A nossa presidente falou. Eu recebi a visita do presidente da Câmara de Encruzilhada do Sul. E aí ele me contando maravilhas, aí estava falando, sabe, lá a gente tem o dia do abraço. Eu disse, vamos trazer isso aqui para Porto Alegre. Aí daqui a pouco eu disse, não dá para trazer o dia do abraço para Porto Alegre, porque diz que é a última moda em assalto no centro da cidade. Você sabe como é que é? Não. O cara vai e abraça uma mulher, tá? E bota a arma e pede a bolsa, a carteira, tudo. Quem está olhando de fora acha que é... Agora, só para encerrar politicamente, do governador Zé Ivo Sartori, que eu gosto, vou usar até uma expressão meio feminina, amo de paixão o governador Sartori, gosto dele. Agora, tinha uma expressão dele que eu não... Ele abriu o discurso a todos e a todas. Eu também não gosto. Isso nada mais ideológico que esse a todos e a todas, que não tem nada a ver com ele, mas nada a ver com o Sartori. A todos e a todas. Isso mas foi, ele certo fez na melhor das maneiras. Não, ele fez, ele sempre fez. Era ou não era? Todos muitas pessoas fazem isso copiando o que você fala. São vícios de linguagem, né? São vícios de linguagem. Mas copiam dos lugares errados. Tem um que me incomoda demais, já que nós estamos falando nisso, é a minha fala. A minha fala. Eu até brinco lá em casa. É um vício de linguagem. A minha fala. Na verdade, é minha manifestação, meu posicionamento. Bolsonaro, isso daí. A minha fala. Tá ok. É isso daí. Isso daí. Mas é vício de... É vício de linguagem. Sim, e os vícios para a gente perder são muito complicados, né? Mas desculpe, interrompemos nossa defensora pública. Não, o que eu estava falando sobre os projetos de lei e a mudança de opinião. Isso faz com que a gente perceba a importância do debate, a importância de que a matéria seja amadurecida, porque realmente a gente daqui a pouco conhecendo dados novos, fatos novos, a gente pode mudar. Por isso que as decisões não podem ser tomadas no atropelo, não podem ser só por influência de mídia, pela medianização. Então a gente tem que sempre provocar um debate amadurecido, aprofundado, para que aí sim, para que aí sim se consiga tomar uma decisão que realmente represente aquela vontade da maioria, que é expressada através da escolha daqueles que foram eleitos. Então, por isso que a gente não pode se atropelar ou dar com pouco, se deixar só levar por uma influência, não fazer o contraditório, não fazer contraponto, não ouvir os dois lados, não amadurecer o debate. Então, essa é a reflexão que eu consigo tirar dessa mudança de opinião e de postura.
Doutora Karime, porque... A gente estava aqui discutindo é a única se era Karime ou que eu conheço. M com M de Maria. Quando eu tenho que me apresentar, a descrição do meu nome não é nada fácil. É Karime, K e M de Maria. Um prazer estar aqui com todos, conversando mais uma vez. Com todos e todas. Com todos e todas. Inclusive somos maioria, todas. É verdade. Não todos. É verdade. Os primeiros... peguei um trânsito, por isso o atraso, me desculpa. A culpa não é mais do Capelari. A culpa não é... Não. A culpa é minha mesmo. A culpa agora... Mas sabe que eu conheci o diretor presidente da EPTC, acho que Fábio é o nome dele, foi me fazer uma visita na Câmara, lá na presidência. Eu fiquei tão bem impressionada. Ele já esteve aqui no programa. Ele era o segundo do... Eu já tinha uma admiração muito grande pelo outro, né? Pelo Marcelo. Era Marcelo? Não. Outro, o cara mais famoso do Porto Alegre. Mas, não, olha, tanta coisa, tanta gente, mas esse Fábio é um rapaz muito dedicado e ele tem uma característica, assim, pessoal muito interessante, né? Ele veste-se à moda antiga, né? Tu viu que ele usa o suspensório? Ele já veio aqui É uma rica criatura e tem um conhecimento técnico profundo da EPTC. Ele foi me levar lá na Câmara as questões que eles fazem, né, com as multas, porque teve uma época que queriam abrir uma CPI para saber onde é que iam os valores das multas. Então, realmente é uma pessoa bem dedicada a essa prevenção que a gente chama de acidentes e corridas. Eu acho interessante o trabalho dele, estou gostando. Bom, é ótimo. Então, é um prazer estar aqui. Eu vim falar sobre patrimônio. Nós já vi que é um assunto que começamos desenvolvendo, não é? A Mônica falou nisso, aí falamos aqui sobre essas novidades e alteração e mudanças de conceitos. E Mônica, eu gostaria de fazer uma parte na tua colocação. Eu diria que hoje a tua colocação, meu nome é o maior patrimônio de um político. Eu acho que não é só de um político. Eu também acho, de todos. Não é só de um político, é de todos nós, pessoas públicas, e não só pessoas públicas, não é? Nós temos todos, um sentido de comunidade, uma reputação a prezar dentro da comunidade em que nós vivemos, do nosso ambiente de trabalho, não é? E cada vez mais... É que vocês, advogados, aí eu vou te interromper, que eu sou de uma família de advogados. O direito subjetivo também, a nossa honra, a nossa imagem, é algo pessoal que a gente tem. Muito o ganho do trabalho, né? No caso, assim, se a causa foi venceram, vitoriosa, tá? Esta vitória é uma grande propaganda, tá? Já o político, tá? Ele vive única e exclusivamente do nome dele, sim, que é o patrimônio, tu entendeu? Do que ele faz. Eu ia dizer isso, e também como resultado dos seus feitos, eu quero dizer... das ações também. Exatamente. Ações, mas eu vou colocar para vocês que ainda é mais do nome que ele construiu. Porque a gente conhece a trajetória de políticos, por exemplo, que não tem muitos projetos, mas tem um nome forte na política de uma caminhada, entendeu? E que aquilo se perpetua, entendeu? Porque nem sempre projetos é o importante na caminhada. Não, o problema é o seguinte, vai me desculpar, mas vou botar a colher torta aí. Eu estava até esperando isso. O nome a zelar foi tudo na carreira política, nunca fez nada. Quem? Vários. Não vamos fazer citar nome aí, que eu vou começar a arrumar inimizade aí. Não, mas não precisa citar. Muitos que há o meu nome, o nome a zelar, claro, nem a favor nem contra, nunca fez nada. Todo mundo tem um nome a zelar. Mas vocês não acreditam que esse nome ser respeitadas as nossas ações. Mas é isso, Paulo Sérgio, se tu me permite, esse nome não é construído com base em feitos? Eu acho que é o trabalho. Sim, as ações são trabalho. As ações, eu posso ter projetos que eu não concretizo. Senão não passa de um nome. Mas os meus feitos, as minhas ações constroem o meu nome. E acho que não só o político. O político talvez uma proporção muito maior. Mas acho que qualquer profissional, pela visibilidade. Exatamente, todos nós. Com as realizações. É o trabalho. Tem aquele que tem o nome de herança. E ele consegue na política se projetar mais rápido, que já tem a construção. Então vamos... Isso aí o ator também tem um exemplo aqui contrário, tá? Sim. Desculpa, pode falar.
todos juntos. É minha ídola. Não, e a forma como ela disse, olhou para mim e disse, deixa eu falar um pouco, a palavra é sua. Ela estava quietinha. A coronela. Ela não deixa eu falar. Isso é herança. Quem não tem um nome tradicional, eu não tinha um nome, ninguém da minha família foi político. A gente tem que mostrar pelo trabalho. É o trabalho que constrói esse nome. Agora, se tu tem um nome que já foi o pai, o irmão, o avô, é um nome que já está na mídia por uma história de alguém, tu constrói mais fácil. Fica mais Agora, construir um nome em cima de Zilá Maria, sair com o nome, precisa ter trabalho, e muito trabalho, e não tem tanto resultado na urna como a gente pensa. Porque o trabalho, às vezes, não é... Tu não consegue fazê-lo ser avaliado como precisaria. Dar a visibilidade também. Eu quero uma parte para defender a Mônica. Eu posso responder? Eu quero te defender. Então, olha só, no patrimônio do nome, mas na herança, tudo a ver comigo, né? Adoro falar sobre isso. É isso que eu vou te defender. Ótimo. Herança, patrimônio, é bem que eu gosto de falar. Quem não tem um nome e surge só, claro, tem o desafio de se colocar, sem dúvida. Agora, quem já tem, quem herda um nome, herda a carga de manter aquele legado, não é? Tem que mostrar serviço. É outra enorme. Cobrança, é outro tipo de cobrança. Pode falar. Mônica. Falou muito bem. Não, o que eu quero dizer, citar como exemplo aqui, é que às vezes a gente vê, eu vi no ano passado, por exemplo, um determinado político que não tinha um trabalho, tá? E que fez o seu nome, tá? Porque ele atacou a esquerda que estava em, como é que eu vou dizer, em alta, né? Quem atacasse a esquerda estava bem, tá? Então, isso também é uma questão que me chama a atenção. Aí tu vai fazer uma pesquisa na vida daquela pessoa, tá? Não tem trabalho nenhum, mas tem o ataque, construiu um nome em cima do momento aquele político que era... palmas para aqueles que atacassem. E hoje as redes sociais, elas ainda facilitam que isso se multiplique. Isso e é um acaba problemão. que uma fala, uma ação, praticamente nada, se for comparar com outras pessoas, mas aí dá uma visibilidade para aquela isso fala é grave, isso me e cria um preocupa. nome como se ele fosse um nome já conhecido, de respeito. E não é bem assim, esse é o perigo das redes, né? Esse é o perigo, tu tocou no ponto. O que me preocupa é isso, é que as pessoas, elas precisam pesquisar a vida. Se tu vai num médico, tu não entra lá. Eu, por exemplo, vou num médico, vou tirar referência, vou saber quem Fala com alguém, vai no Lattes, amiga, já vai no Lattes, vai lá, tá curtindo, não tem já não vai tu vai votar em alguém, tu tem que fazer o mesmo. Agora não, chega ali, me encantei. Ele ofendeu a deputada fulana de tal do PT. Então eu gostei desse, esse é o legal. Ainda mais nesse mundo de polarização que a gente está vivendo de amor e ódio, né? Ame ou deixe, né? Agora nós começamos a discutir muito no direito, nessa parte de sucessões, que é a minha área específica. A herança não é digital, é essa herança das redes sociais, até que ponto isso é herdado ou não. Então, as pessoas têm uma rede social construída, enfim, Facebook, Instagram, e falecem, e os seus herdeiros legítimos, até que ponto herdam também essa vida que foi criada no meio digital, uma né? vida virtual. Exatamente, contatos, né? Tudo isso já se está discutindo. Na quinta-feira, dia 18, na quinta-feira, dia 18, o CREMERS enviou um link para atualização cadastral dos médicos ativos. Apenas os médicos que ainda não receberam os seus e-mails receberão o novo link. O médico que não receber o e-mail deve entrar em contato com o setor de delegacias seccionais pelo delegacias@cremers.org.br. CREMERS, em ação pela saúde. A Vinhos do Mundo é, como todos nós, apaixonados por vinhos. Nós apreciamos os melhores Malbecs argentinos, o singular Cremenero do Chile, os tradicionais vinhos de Portugal, os inconfundíveis champanhes da França e a melhor expressão da nossa serra, do Rio Grande do Sul, onde está o Vale dos Vinhedos. Por isso, trabalhamos para que você aproveite os melhores rótulos do mundo. Saiba mais em www.vinhosdomundo.com.br. Seja qual for o seu destino, nosso é de cooperar com você. O câmbio da Unicred foi pensado de acordo com a sua necessidade. Viagem para o exterior ou empresa com compromissos internacionais?
você pode contar com as nossas soluções. Temos papel moeda, cartão pré-pago, entre tantos serviços financeiros internacionais que permitem o envio e o recebimento no exterior. Pagar contas em qualquer lugar do mundo pela Unicred pode. Esta é algumas de nossas facilidades. Câmbio Unicred, seu destino, nossa cooperação. E vamos agora ao nosso mais renomado médico na área de oncologia do Brasil, requisitado internacionalmente, o professor Gilberto Schwartzman. Fale, doutor Gilberto. Olá, Paulo Sérgio e amigos da Pampa. Eu aposto que as mulheres de mais de 40 anos de idade que assistem o seu programa já fizeram a sua mamografia. No Rio Grande do Sul, os mastologistas recomendam que esse exame seja feito não a partir dos 50 anos como no resto do país, mas antes, a partir dos 40 anos de idade. A mamografia é muito mais eficaz do que o autoexame ou o exame feito pelo médico e pode identificar lesões bem pequenas e até lesões que ainda nem viraram câncer. Assim fica muito mais fácil prevenir e curar essa doença tão comum em nossa população. Mulheres que me assistem hoje, não esqueçam, mamografia a partir dos 40. Olha, acabei de receber aqui, ó, o livro da dona Karime Costa Lunga, doutora Karime Costa Lunga. Essa expressão meieiro fazia tempo que eu não via, né? O direito do meieiro, do sócio na apuração dos haveres. A apuração de haveres, né? O correto. Isso é um tema bem polêmico, dá pano para manga. É o dia a dia, né, de um escritório, tanto de societário quanto de família. Ainda existe meieiro? Sim. É quando existe partilha em decorrência do regime de bens, um regime de comunhão. Mas ainda se chama meieiro? Sim. Para mim, na minha cabeça, isso tinha desaparecido. É quando se... Meio tipo assim, o condutor de boleia, entende? Mas a boleia também existe. Continua existindo. Talvez não seja tão comum se escutar na rua, mas existe. Não é? Nós usamos meação, meieiro, direito de meação, quando se remete aos bens decorrentes dessa sociedade conjugal que existe entre o casal por força do regime de bens, né? Então, comunhão universal, comunhão parcial, essas questões. E esse livro é produto da minha tese de doutorado e que eu foquei exatamente naqueles casos em que, dentre o patrimônio a partilhar, existem cotas de empresas. E o casal enfrenta dificuldade, principalmente aquele que não é sócio da empresa, para poder ter acesso ao seu patrimônio, para poder fazer a avaliação das cotas, para poder liquidar efetivamente. Enfim, porque essa cota foi adquirida durante o casamento, dependendo do regime, ela é partilhada. Ou até a própria valorização de cotas anteriores, não é? Então, estamos enfrentando agora essas Muito obrigado. Aqui está já com a dedicatória. Paulo Sérgio com votos de proveitosa leitura. Abraço. Só Costa Lunga? Karime Costa Lunga. Karime Costa Lunga fica muito longo. E o lançamento vai ser Vai ser terça-feira próxima, agora dia 30, no Instituto Ling. Aguardo a presença de todos. Isso, à noite. Nas Três Figueiras. Terça-feira à noite? Terça-feira, isso aí. Terça-feira tem um compromisso do Senadinho, né? Que é pertinho ali no bairro, dá para ir lá e depois ir no Senadinho. Tem sessão, né? Vai ser forte a sessão de terça-feira. Temos votações importantes ali. Paulo Sérgio, boa noite. Acho que está existindo uma distorção sobre a votação do governo Sartori e do governo Leite. No governo Sartori foi sobre a data do plebiscito. Não. Isso aí foi a desculpa para não votar, porque antes eles já tentaram votar e depois só se mudasse a data para fazer junto com eleições se a Assembleia aprovasse, porque não aprovaram anteriormente. Então, por isso que ficou a questão da data, Eduardo. O Eduardo Cloir de Porto Alegre. Então, essa aí não. Olha aqui, ó, já temos 226 WhatsApps aqui. Olha. Então, de parabéns a vocês. O programa das mulheres é sempre. Não adianta. Vereadora Mônica, bem-vinda, maravilhosa. Carla de Ipanema. Paulo Sérgio, por andando a nossa ex-senadora Ana Amélia Lemos, Carla de Ipanema, secretária de governo, morando em Brasília. Sim, tem Brasília. É secretária das Relações Internacionais. Não, mas também fazendo, ela faz a vinculação com, eu não sei o nome da função, mas também faz essa ponte com o Executivo Federal e o Legislativo Federal. Paulo Sérgio tem convidado a doutora Ângela para falar de Previdência. Ela é do Sindicato dos Engenheiros, do SENGE, a doutora Ângela, não conheço. Tem que mandar o nome completo dela, então.
Paulo Sérgio, por favor, deixa as convidadas falarem. Está impossível. Hoje elas me irritam. O que eu vou fazer? Ninguém fez nada até agora. Não. Todas as quartas. A gente está bem comportada. Politicamente Todo mundo correto. eu estava tentando falar e fui interrompida. Mas isso aí é também, mental interrupting, politicamente correto. Inclusive, o homem, ele tem o costume, o padrão de interromper a mulher na sua fala. Tem até o nome, é Mas aqui não tem. Paulo Aqui agora eu vou mudar de nome aqui, tá? Olha aqui, ó. Pampa Debates. Aqui vão ter os debatedores e debatedoras. Paulo Sérgio, Exatamente. Mas então, vocês que não querem ser interrompidos. Eu acho que nas quartas Você não colocam pode ali debater. mulheres. adorei essa, viu? Vocês não reclamavam podem de debater. mim, agora responde ali. Quem? Agora eu quero saber como é que Mas- vai sair dessa. Os Quando é que- homens têm o costume de interromper as Interromper as mulheres. Mas eu Interessante esse enxergo dado, homens e não? mulheres da mesma aham. forma. Bom, Não é, conversa não é com assim ela, que tem que essa ser? questão. Como? Eu não tem estava prestando diferença? atenção na Mônica, não prestei Tem atenção. diferença, então tem que considerar homens e mulheres de Não, forma os dois diferente. têm que saber respeitar a fala do outro, mas Quem? é que o homem, tanto o Mas se homem não tem me que irritar, eu respeitar, respeito. independente de irritar ou não, a gente tem que respeitar. Então o homem tem que respeitar a fala da mulher, como a mulher tem que respeitar a fala do homem. Mas é muito mais comum o homem não respeitar a fala da mulher e interromper e atravessar. Respeitar, vírgula, Que desde nem esse exemplo que a gente teve aqui agora, que Do Paulo não Sérgio. esperou eu terminar a minha fala e me interrompeu. Desde que... Aguarda eu terminar a minha Desde fala que e não aí vem- traz. Agora eu desde te que- interrompi. Desde que Não não tem venha com desde politicamente que. correto. Não, desde que se tenha o respeito dentro do debate, porque embora seja um debate, isso não significa que as pessoas podem e têm o direito de ficar Mas não adianta, eu vou te cortando, interromper. interrompendo o tempo inteiro. Claro que faz parte isso. Claro. Mas aqui, nessa conversa, inclusive faz parte do jogo interromper, Mas porque nós claro. estamos aqui num debate. Mas Se dependendo tu da me interromper, eu conversa, fico bravo. quando a mulher está explanando, está falando sobre um conteúdo, Não é a está mulher, com pouco... para com isso. É Não, qualquer não, a um. mulher muitas vou dizer vezes uma ela coisa pra sofre vocês. muito mais isso e existem É já qualquer dados um. comprovando Com isso, que a mulher ela é com mais toda a interrompida. licença que eu vou pedir agora. Negativo. Eu venho de uma criação, e com muito orgulho, eu sou filha de militar. Na minha casa, o meu pai, ele tinha um cuidado muito grande, ensinou isso a seus filhos, e a gente passou para os nossos filhos, né? Um cuidado com a mulher, vocês não têm ideia, né? Não podia dizer palavrão na frente das filhas mulheres, os irmãos não podiam dizer, abre porta, fala, isso tudo eu acho maravilhoso, porque realmente é uma questão de educação, de delicadeza. A voz da mulher não alcança jamais a altura da voz do homem, começa por aí, né? Então eu acho muito normal e inclusive esses dias eu brinquei com meu filho, que eu tenho 2 filhos homens e acho eles muito educados, porque são da época, abre porta, né? Quando tu vai passar, eu ainda mexi com eles. Olha, se eu fosse jovem, hoje em dia, se eu fosse uma guria de 18, 19 anos, provavelmente eu ia morrer solteira. Porque a geração que está aí, que a gente está vendo, na grande maioria, ela é mal educada. Tira a porta, pum, entendeu? E não é só com a mulher, com o homem, é com com os todos, idosos, sabe? com todas Tu as vai, pessoas. pega uma lotação, ninguém levanta para uma pessoa mais velha sentar. Eu curto isso. É careta? Sinto muito, eu sou uma careta, porque eu admiro muito um homem pela sua educação, pela sua gentileza. Como eu digo, pode ser feio, pode ser tudo, mas se é educado, chama atenção. Carlos Chagas, pessoal, socorro, não tem amparo do português o culto deste tal todas e todas. O coletivo é um só, todos. Parem com isso, parem com o politicamente correto, salve ao menos o português, Carlos Chagas. Concordo. A gente sabe que tem essa resistência, mas é algo que a gente precisa... Mas tem pessoas que usam. Sim, é importante, mas eu, nos meus discursos, eu uso todas e todos justamente no reconhecimento daquele número de mulheres que estão ali. Eu não vejo isso um problema. Né? Isso não me incomoda, não me afronta. Não me incomoda porque é O que ideológico. me incomoda é as pessoas hoje ainda conseguirem ter o estranhamento em relação a isso. Nós estamos ali com uma plateia de mais de 50% de mulheres. Por que não reconhecer, não falar? A gente sabe que a língua culta portuguesa, quando se tem um coletivo, se usa o masculino. A gente sabe, mas é isso que a gente quer mudar. Os senhoras e senhores a gente usa naturalmente. Mas se a gente aceita os senhoras e senhores, a gente já naturalizou isso. Todas e todas. Todas e todos é a mesma coisa, não tem nada a ver com ideologia, é uma forma mais informal. Eu tenho direito que nem achar o vermelho é do PT. Não tem nada a ver, não tem nada a ver com ideologia. É apenas de uma forma mais
informal que tu usa os senhores e senhoras. Foi consagrado pelo PT. Eu concordo com o Paulo Sérgio. Eu veio de lá e daí todos começaram a querer ser modernos dentro de uma ideologia mais que agradava muito, sim, agora não agrada tanto. E começaram a usar, porque não era da nossa ideologia isso. Ninguém falava assim. Amigos meus que não usavam esse termo passaram a usar a partir de um determinado momento político, porque viam os outros fazer e fizeram. Eu acho que o que a Mônica fala dessa maravilha que a gente queria ter na educação, que eu também tentei dar para meus filhos, a educação desvirtuou. É isso aí. Nós desvirtuamos todos esses valores. E nós, mulheres, muitas vezes atropelamos demais e perdemos aquela oportunidade de sermos valorizadas mais. E é bom ser mulher. Eu não posso te reclamar na Assembleia, porque eu teria tudo para os... Né? Mas não é um espaço fácil. Não. Porque tem reuniões que os homens reúnem e a gente descobre e vai. E está lá sentadinha. Então, é uma forma de também buscar essa valorização. Agora, vai demorar muito, Mônica, para que nós tenhamos essa educação que seria de todos. Fundamental. Do que coisa pior do que na política, eu vou dizer para vocês, o momento mais triste de tu ver a educação das pessoas, e principalmente a falta de cavalheirismo dos homens. Se chegar aqui o Bolsonaro, digamos, e tiver homens da política e mulheres, a vontade de chegar perto do Bolsonaro vai ser tão grande, que periga os homens derrubarem as mulheres que têm do lado. Isso acontece. Talvez a gente deva refletir da onde vem a razão para, se fazer um cavalheirismo, uma gentileza, não é? Ao meu ver, nós estamos falando muito de fragilidade, não é? Que aí acaba decaindo na história do sexo. O homem é mais forte do que a mulher, né? O homem é mais resistente do que a mulher. Alguns, em algumas circunstâncias, assim como uma pessoa mais jovem, é mais resistente, é mais forte do que um idoso. Então a gente se sente bem em fazer uma gentileza para quem precisa mais do nosso apoio. Então, aí não vai ser sempre ligado a uma questão de machismo ou feminismo. Não tem nada a ver com sexismo. Tem a ver com fragilidade, ao meu ver. Não é? Tem a ver com fragilidade com quem está precisando do nosso apoio naquele momento. Então, eu estou com um filho menino, tenho um filho homem de 2 anos, e agora o que eu fico pensando é como desempenhar a grande tarefa de explicar para ele, olha, é legal fazer gentileza não só para mulheres, mas sim para quem precisa. Gentileza, um agrado, reconhecer, estender a mão para quem precisa e está numa situação de fragilidade e precisa de auxílio. É assim que eu vejo essa questão do homem. Boa tarde. Está certo, o problema da CE é uma fábrica de ações. Vou te dar um testemunho de um parente meu próximo. Ele recebeu uma ação trabalhista. Por favor, não diga o valor, ele botou o valor aqui. Isso eu não vou ganhar em 10 anos de trabalho. Francisco, do bairro Vila Nova. É uma indústria de ações. E por isso ficou nesse estado, né? Hoje em dia está numa situação que... Fazer o quê? Hoje a dificuldade maior, eu vejo na educação em direitos, o quanto a gente precisa preparar os meninos, as crianças, porque através dessa educação que a gente talvez vá mudar toda essa postura do homem em relação à mulher. Então é um trabalho dentro da família, de educação do filho, para que ele tenha esse respeito, não só com a mulher, com os idosos, com todo mundo. Aqui, e a menina também tem que ter, a criança, a gente tem que trabalhar isso de pequeno, que ali a gente vai conseguir mudar a nossa realidade de hoje. Mas, para vocês que têm filhos, para ti principalmente tem um filho pequeno, a forma mais correta de tu educar uma criança, e nessa confusão toda, né, que a gente está vivendo hoje em dia, é tu começar pelo exemplo dos mais velhos. Tá? Eu usei isso muito na minha família, na minha casa, com os meus 3 filhos, e uso atualmente com as minhas 4 netas, que eu tenho uma de 9, 8, 6 e 2 anos. Vou dar como exemplo. A minha mãe tem 90 anos. Tá? Quando as minhas netas encontram com a minha mãe, a primeira coisa que eu digo para elas é cumprimentem a Bisa, falem com a Bisa. A Bisa é uma pessoa muito importante. Sim. Este cuidado com a pessoa mais velha que a gente passa, está preparando para a vida, entendeu? O cuidado com o outro. A pessoa, né? É um exemplo. É um exemplo dentro de casa que a gente leva para fora de são casa. São pequenas coisas que a gente tem que fazer com as crianças. Bom, quer dizer isso aqui, ó, vocês estão falando em respeito, não tem nada a ver, o programa aqui é um programa de debate, eu não vou tratar homem e mulher
lugar diferente. Eu trato exatamente igual e vou interromper quando entender necessário. Agora ele ficou essa é a característica do debate. Não adianta começar camisa, porque não sei. Não adianta. Então, estamos dizendo aqui que nós estamos apaixonados um pelo outro porque discutimos tanto. Quem está dizendo isso aqui? O Paulo e a Mônica estão apaixonados um pelo outro, porque discutem tanto. Marques de Nova Santa Rita. Não, eles não estão falando mal da gente, está ótimo, né? Eu fico até contente que falem bem. Ocorre que cada um aqui tem as suas opiniões e defende. Eu sou uma pessoa convicta, o Paulo também, as gurias também. Então, nós vamos defender os pontos de vista de cada um. Agora, que é um programa de debate, sabemos que é, mas independe. Cada um colocar aqui as suas posições e concordar, nós concordamos, as 4 mulheres concordaram contra o teu argumento, que é necessário. Mas é um direito. O direito que tu acha, nós vamos morrer defendendo o nosso. Mas então é qual o argumento? Ele acha que pode interromper a qualquer hora. Não, quando eu entender que tem quando ele entender, entendeu? Quando eu sou frontalmente contra o politicamente correto. Mas isso não é politicamente correto, isso é uma questão de educação. É respeito à fala do tudo outro. Começou nisso. Começou lá nós discutindo quem foi. Advogado e advogadas. Não foi isso, né? Acho eu que nem foi. me lembro. Acho que foi, porque veio tanta coisa junto nesse meio tempo. O objetivo foi esse, discutir o politicamente correto, que eu estou ao lado da... Não foi 4-0, foi 3-2, então, porque nós estamos alinhados, eu e a... Não, mas eu acho que o que o telespectador se refere é o interromper, né? Que cada um tem o seu Não, ele estava ponto de vista. falando aqui justamente nessa questão de discutir o politicamente correto. Politicamente correto também. Que maravilha chegar e ver a beleza da bancada. Parabéns a essas brilhantes mulheres. A Mônica Leal não tem palavras. Ela é sensacional. Sempre em seus cargos tem seu destaque. Parabéns e boa noite a todos. Rejane Mota. Rejane, obrigada. A Rejane sempre está nos assistindo. Isso é muito legal. A outra vez que eu estive aqui, ela também estava conosco. Sabe que é legal dizer isso para a Rejane, que falo aqui por mim, pela Zilá agora, porque essas manifestações são um combustível para a gente continuar na caminhada que, por vezes, é muito dura, né, Zilá? A gente renuncia a muitas coisas para conseguir estar ali desempenhando... Dar conta de tudo, né? Porque a mulher sempre tem aquela dupla jornada, né? Tripla. Hoje em dia, tripla. A mulher trabalha, a mulher cuida de casa, a mulher tem que estar bem. Não é fácil. É por isso que tem que se aposentar antes. Olha, a mulher tem toda... Essa é uma questão que agora a gente está até debatendo. Eu ainda sustento, justamente por conta dessa dupla jornada, por conta da diferença, inclusive biológica, da mulher em relação ao homem, que sim. Eu fecho contigo, assina embaixo. Né? Então eu acho. Vocês estão entregando até cozinha para os homens. Os homens estão cozinhando cada vez mais. E cozinham bem. Pois é. E cozinham muito bem, diga-se de passagem. Bem na minha casa. Boa noite, Paulo Sérgio. Não acredito que você fale que goste do ex-governador Sartori, pessoa responsável pela miséria em que vivem os funcionários públicos do Estado do Rio Grande do Sul. Paulo de Porto Alegre. Por favor, Paulo, ele é o responsável. É uma sequência de irresponsabilidades que nós tivemos no Estado, que levou esse Estado de miséria. Isso não daria o mais Sartori. 3 programas. Só isso seria interessante. Mas não concorda comigo? Mas concordo. Agora vai Fazer recair toda a culpa do Sartori. Faça um estudo da história do Rio Grande do Sul e de suas contas. E não é o Sartori, não é o Terço, não é o Olívio. É uma sucessão, É uma né? sucessão. É uma sucessão. 4 anos não dá para fazer milagre, nenhum deles. Nenhum deles, Paulo Sérgio, respeito e reconheço as conquistas e elas se impõem, o Justo Osório. E aí ele... E se reconhece a conquista que as mulheres impuseram à sociedade. O Justo de Osório está dizendo isso. Isso aí todo mundo respeita, por isso que nós tratamos as mulheres com igualdade. Eu não tenho diferença nenhuma. Mas é uma luta, Paulo Sérgio. Agora mesmo, antes de começar, eu estava falando com a deputada Zilá sobre a necessidade de conseguir pelo menos preencher os 30% de mulheres dentro da vida política. É uma luta que a gente tem, as mulheres, para conseguir ocupar esse espaço. Então não é fácil. A mulher, para conseguir hoje chegar onde agora, chegou, Juliana, não foi fácil. E o mais... Eu vou lhe dizer, daqui a pouco, não vai demorar muito, nós vamos estar reivindicando 30% de homens. Pode escrever. Na magistratura tomara já assim, que isso aconteça, na magistratura tomara já que assim, isso no aconteça e que MP as já mulheres assim. consigam ocupar. Eu não sei como triste, está na Juliana. defensoria. É Disso 50-50. tudo é a gente assistir em campanhas, tá? Mulheres que ocupam esses espaços, tá?
por algum acordo, por uma necessidade financeira, tipo, tampão, vai lá e coloca. Nós precisamos de 30%, senão vai cair 2 ômetros, entendeu? É ou não é? Não é porque a mulher é valorizada. Pelo amor de Deus, bota aí a mulher, porque senão cai 2 candidatos. Para ver o quanto a nossa luta ainda continua, é necessária de afirmação das mulheres. Mas eu não sei o que acontece, porque nós não estamos conseguindo avançar. Não. América Latina, as mulheres são muito mais presentes nos parlamentos, pelas estatísticas, e nós não conseguimos avançar. Cada vez está mais difícil incluir a mulher na política. Na Câmara são 3, quantos são na Assembleia? 9. 36 vereadores para 3 mulheres. Sim, isso aí não chega nem aos 30%, né? Não conseguimos alcançar nem 30% hoje nesses cargos de poder, nesses cargos de uma hierarquia superior. É o que nem se fala, na faculdade está cheio de alunas mulheres. Mas vamos ver o corpo docente, vamos ver o número de professoras mulheres, coordenadoras mulheres, diretoras de faculdades mulheres. É isso que a gente tem que começar a olhar. Publicações, só falar em publicações. Quem é que tem chance de cuidar de casa, marido, trabalho, filho, de noite ler? É verdade. Escrever, publicar. Antes do ponto final, eu quero trazer isso aqui. Diga para a Mônica que presidenta tem no Aurélio. Vocês querem saber mais sobre língua portuguesa que o Aurélio? Outra coisa é que vocês se divertem com a palavra presidenta. Mas aí mesmo, na mesa, alguém disse agora, quero colocar. Ora, colocar é pôr em algum lugar, alguma coisa. Quando se quer expor uma ideia, não se coloca, se diz. Eu não sei quem foi que falou. Não sei. Não lembro. Alguém falou, então não Mas vai eu tenho muita antipatia por essas questões de quem usa vermelho é PT. Aquela hora que eu estava dizendo. Imagina que se a cor vermelho fosse de propriedade da esquerda, entendeu? Presidenta é porque a Dilma queria ser chamada de presidenta. Realmente isso é muito horrível, eu não aceito. Tá? Não é uma coisa que a gente tem que combater. Tá? Usa vermelho. É um etiquetamento muito superficial. Exatamente. Se a criatura quer ser chamada de presidente, que chama. Eu não quero, eu quero ser a presidente. Pronto. Espectador é fogo, não tem. Vamos ao ponto final agora com o Gimo, qualidade comprovada. Ponto final, oferecimento produtos Gimo, qualidade comprovada. Ivo Goulart aqui, obrigado, hein? Banca maravilhosa. Meninas, se o homem não interromper as mulheres, o homem não tem vez, não consegue falar. O Ivo Goulart. Obrigado, Ivo, aí, pela força. Camille, seu ponto final. Olha, Paulo Sérgio, depois de tudo isso que nós conversamos aqui, eu acredito que seja interessante nós pensarmos que o ponto final de hoje, o que eu gostaria de colocar, vai ver que fui eu. Que maravilha, foi boa. O meu ponto final seria no seguinte sentido, não interessa se é homem ou se é mulher, se arranjou espaço de uma maneira correta ou não, tem sim que mostrar sua capacidade. Então, desculpe, eu não concordo com o todos e todas. Eu acho que vamos seguir o português. O plural no português é senhores, é senhores. Nós temos chance de arranjar o nosso espaço no trabalho, sim, vou mostrar minha capacidade. Eu tenho que me manter, me sustentar pelo que eu consigo fazer. Esse é o ponto final que eu gostaria de fazer. Me lembra, era uma frase, um ditado que nós escutamos sempre, né? Os cães, a caravana passa e os cães ladram, né? Então faz o teu trabalho, passa por cima, arranja o teu espaço e mostra o teu talento, independente do quanto os outros estão te julgando e te taxando daquilo que tu não és. Eu acho que esse seria o meu ponto final de hoje. Muito obrigada. Perfeito. Paulo Sérgio. Levei a minha mãe com 84 anos para vacinar no postão da Jerônimo de Ornelas. E lá tentei utilizar uma das vagas para idosos. Impossível. Tinham 2 carros estacionados e nenhum tinha o cartão obrigatório de idoso sob o painel do carro, como determina a lei. Vergonha. Está tudo muito bem demarcado no asfalto. Ainda temos alguns que seguem a lei do Gerson, onde o malandro se dá bem. Abraço a todos. Júlio Rukzinski, de Porto Alegre. Tá certíssimo. Juliana Lavinha, seu ponto final. As mulheres ainda têm muita dificuldade de conseguir ocupar o espaço e mostrar o seu trabalho. Mas o meu ponto final não é sobre isso. Eu vim falar
sobre Nada Sobre Nós Sem Nós. Na verdade, a Defensoria Pública tem um trabalho de inclusão das pessoas com deficiência e eu acho que é isso nós precisamos agora começar a nos atentar e cada vez mais dar atenção e se preocupar. Essa é uma cartilha da Defensoria Pública. E recentemente a Defensoria Pública, justamente com essa preocupação de acessibilidade e de inclusão que é muito necessária, lançou a Comissão Permanente de Acessibilidade e Inclusão, porque a sociedade brasileira tem que estar preparada para cada vez incluir mais, para cada vez estar apta a prestar um atendimento àquelas pessoas que precisam de uma forma diferenciada. Então, esse é o meu ponto final, trazer essa preocupação para toda a sociedade, não só a gaúcha, mas brasileira, em relação à inclusão, o quanto a gente ainda precisa se preparar, o quanto a gente precisa ainda evoluir nessa parte. Esse é o meu ponto final. Ponto final, Mônica Leão. Muito bom, estou gostando. Presidente da Câmara de Vereadores. Muito bom, obrigada. E agora, durante a votação do PTU, vai ser prefeita. Olha, só se o prefeito nasceu o filho do prefeito e o pai não estiver em Porto Alegre, porque aí eu respeito a lei orgânica. Aliás, quem não é jogada isso. Não é. Aliás, quem me conhece sabe que o que norteia a minha caminhada pessoal e política é o cumprimento da lei. Se eu sou presidente da Câmara e o prefeito nascer o filho do prefeito e o vice-prefeito não estiver aqui, é claro que eu assumirei a prefeitura, como já assumi. Agora, do contrário, estarei lá para votar. Quem é o teu suplente? Não sei quem é meu suplente. Não sabe? Não sei, porque é uma coligação. E aí, quando é coligação, eu acho que é do partido de vocês, não? Do PSDB. Mas, enfim, meu ponto final, antes que ele me corte a palavra, eu quero dizer para vocês, telespectadores, que uma das coisas que mais me preocupa na mulher é que hoje ela é chefe de família, ela é arrimo de família. E esta mesma mulher, ela tem filhos. E a preocupação dela para ela trabalhar, para ela sair, para buscar este sustento, é que os seus filhos estejam em segurança. E as políticas públicas devem ser focadas, na minha opinião, na primeira infância. E é o que eu não vejo nos governos. Tá? Mais importante do que todo o futuro, do que a faculdade, num primeiro momento, é a primeira infância. É ali que se forma a personalidade. Tu tem filho pequeno, vocês sabem disso. Uma criança que está num colégio é uma criança segura. É uma mãe que pode ir para a rua, trabalhar e buscar o sustento. Vou ter que cortar a palavra. Embora agora só vem no programa que vem a deputada Zilá Maridebach, que agora ela te corta a palavra. Não sou mais eu, ela te corta a palavra. Nós já trabalhamos no governo IEDA e nos entendemos muito bem. Não adianta querer botar fogo. Já está definido. Deputada Zilá Maridebach. Como o assunto foi tanto esse debate de mulheres, eu gostaria de dizer que a mulher também tem que aprender a valorizar a mulher. Porque nós temos a dificuldade na política, a desvalorização da mulher pelas mulheres também. De não encontrar, e talvez a mulher não conseguir mostrar aquilo que você colocava. A tua competência, o teu trabalho, a tua forma de conviver. Muitas vezes nós dificultamos os caminhos. Então, que nós saibamos construir os caminhos do crescimento da mulher na sociedade cada vez mais com respeito e dignidade. Então eu vou lhe dar aqui, a Mônica não vai ganhar. Não. Pão de mel da Zezé. O seu pão de mel da Zezé. A gente divide com a Mônica. Nosso conceito jamais de lá já aprendendo a proteção, vamos nos proteger. Já disse aqui, tem uma paixão entre nós aqui, então vamos te dar pão de mel. Muito obrigado, Paulo Sérgio. Muito obrigado. Pode abrir o pãozinho de mel. Esse biscoito, meus filhos estudaram em Pelotas. E nós tínhamos sempre o biscoito Zezé. Tem mais? São 4, são 2 e 4. Tem 2. O biscoito Zezé tem. Da outra vez que eu participei, eu também falei, o biscoito Zezé faz parte da minha infância. Aquele losango com açúcar cristalizado em cima. É verdade. Mas tu és de Pelotas, não? Não sou de Pelotas, sou de Porto Alegre, mas comia biscoito Zezé. É verdade, eu também. Esse losango com açúcar cristal era maravilhoso. É verdade, olha só. Flavinha. Muito obrigada. Tem um biscoito Zezé bem agora, meu avô é novidade, eu não conhecia esse biscoito. Obrigado, Mônica. Muito obrigada, aguardo todos. Antes de saber para quem é essa continência, Mônica.
Para o Exército Brasileiro, para o General Mioto, que eu homenageei essa semana no Dia do Exército. Fizemos uma homenagem muito bonita na Câmara Municipal. E o meu muito obrigado ao soldado brasileiro. Sua continência. Olha, eu vou dedicar essa continência para meus 40 colegas que entenderam que o Rio Grande precisa de nós. Parabéns, bela continência. Gostei. A sua continência, Karine. Eu estava pensando. Que amor, olha. Olha aqui, prefaciado pelo Ives Gandra, hein? Não. O prefácio é da professora Judite Martins Costa e do Ari Osvaldo Matos Filho. Então está aí a minha continência para esses dois mestres que me deram a honra de prefaciar as minhas ideias e fazer parte do meu livro. Para a professora Judite Martins Costa e o Ari Osvaldo Matos Filho. Oh, parabéns. Para os dois, com o maior prazer. E a sua continência? Que nem eu falei da outra vez, eu não presto continência, eu dou abraço, né? A minha forma de expressar o meu respeito é através de um abraço, não é um abraço que traga insegurança, mas sim um abraço seguro. E eu vou trazer para o colega, esse abraço vai para o colega Mário, o Mário Hengens, que é o diretor do nosso Centro de Direitos Humanos, e ele que é um dos idealizadores também de toda uma campanha de inclusão, de acessibilidade. E também vou dar o meu abraço para Melissa Torres, que também participou desse projeto da criação da Comissão Permanente de Inclusão e de Acessibilidade da Defensoria Pública. A minha continência, ontem fui no Colégio Militar com o General Mioto. Ai, querido. No Colégio Militar não, fui no Colégio Farroupilha, perdão. Aliás, o tipo de educação... Tem o CPUR. E com o nosso desembargador, futuro ministro, Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz. Fomos lá visitar o Colégio Farroupilha, o General Mioto ajudou a criar o ESIM, na época ele era comandante do CPUR, Escola de Instrução Militar do Colégio Farroupilha. E este ano, para ver vocês com quem estão lidando, começou as mulheres. A pedido das meninas do colégio. A pedido das meninas, estavam lá fardadinhas, tem as fotos aqui, o General Mioto fez uma rápida conversa com eles lá, espetacular, fardados, disciplinados, espetacular. Então a minha homenagem de novo ao Colégio Farroupilha e bato continência por nosso glorioso Colégio Farroupilha, a mais antiga instituição do Rio Grande do Sul. E a ABA Mantenedora é mais antiga ainda, tem 170 anos de idade. Meus filhos estudaram. 170 anos de idade. Aniversaria hoje o nosso ministro José Nery da Silveira, José Sarney, ex-presidente da República, Estero Grossi, professor Estero, Carlos Sazambuji, nosso guanaco lá de Pelotas. Esse aqui eu nem vou ler, não me toque. O Rafael Badalete, nosso ex-colega aqui da Rede Pampa, o Hermes Ribeiro da Parsul, Helena Toneto, a Daniele Folador e o João Carlos Fogaça, entre tantos aniversariantes. E também o Gildo Ribeiro, de aniversário hoje, para pegar um consagrado humorista brasileiro aqui. E assim estamos encerrando o Pampa Debates de hoje, agradecendo a nossa presidente da Câmara, Mônica Leal, a nossa deputada estadual, Zilá Breitenbach, a nossa Juliana Lavini, presidente da Associação dos Defensores Públicos do Estado do Rio Grande do Sul, e a Karine Costa Lunga, nossa advogada. Que agradeço. Obrigado a todos. Vem o Jornal da Pampa com nossos apresentadores locais. E aqui de Porto Alegre, Vera concentrada, tremendo. O Inter está em primeiro lugar, está tranquilo. Ela nem está preocupada com o resultado de hoje, não deixará de ser o primeiro. Verinha, sucesso com o teu Inter aí. Obrigado, boa noite e até amanhã. Pampa Debates. Oferecimento GBOX. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. Igual ao Banricompras, só outro Banricompras. E Sescope RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande.